O objetivo da aula de hoje é tentarmos explicar para vocês as regras do simulador organizacional, né, que é o SGM. O SGM ele é um artefato, né, um dispositivo que organiza as decisões de vocês e projeta resultados, ou seja, então ele é um simulador. Nós separamos a explicação das regras do simulador em 3 partes. A primeira delas, nós iremos tratar das regras institucionais, ou seja, o que está além do setor e da cadeia produtiva. Depois, na segunda parte, nós iremos falar especificamente das regras da indústria. E a terceira parte, iremos falar um pouco sobre as regras associadas ao atacado, certo? Então, a visão geral do simulador é um alvo da aula de hoje, certo? Bom, o ambiente da simulação, nós convencionamos chamar de Gregomix. Mais adiante eu vou explicar por que desse nome. Ele desenvolve um ambiente que simula uma cadeia produtiva e a relação entre as empresas que compõem essa cadeia produtiva. Se vocês tiverem dúvida do que seria uma cadeia produtiva, geralmente uma cadeia produtiva é um conjunto de empresas de atividades diferentes que compõem um setor para desenvolver ofertas acerca de bens e serviços que vão atender a um determinado mercado. No caso do Gregomix, nós temos 4 tipos, né, eu chamo de agentes nessa cadeia produtiva. Nós temos os fornecedores de insumos, que podem ser matéria-prima, componentes, pode ser banco, né, recursos financeiros, podem ser informação, através de consultoria, por exemplo. Então, os fornecedores de insumos, eles servem exatamente para municiar, né, oferecer para os outros agentes recursos imprescindíveis para o desenvolvimento dessa oferta. Nós temos então a indústria, o atacado, que eu vou explicar mais à frente, são as empresas que vocês poderão fazer parte, e o varejo. Então, no ambiente do simulador, os insumos podem ser representados ou por fórmulas, algoritmos do próprio sistema, e pelo próprio mediador, que vai tentar se relacionar com vocês na hora de vender matéria-prima, vender de equipamentos. Vocês irão representar, então, indústrias e atacados, isso em grupos diferentes. O varejo, então, ele é essencialmente um agente onipresente na simulação. Por quê? Porque ele é um algoritmo. É no varejo que existe toda a incerteza acerca da compra dos produtos que vocês serão convidados a desenvolver e comercializar. Vale reforçar também que nesse ambiente nós tratamos de ambiente de negócio entre empresas, né? Então a gente não tem a figura do consumidor final, a pessoa física que vai comprar uma unidade de produto. Na verdade, a simulação ela tem seu ciclo, né, digamos, finalizado a partir do momento que uma equipe que representa o atacado vende para o varejo. Então o objetivo da aula de hoje é tentar explicar para vocês o que está entre a cadeia produtiva, um fornecedor, vários insumos. Nós temos então a indústria, temos os atacados, o varejo. Então essa é a cadeia produtiva do simulador que nós iremos trabalhar na disciplina. Como eu falei para vocês, cada equipe irá representar um agente ou com competência central para a produção ou com a competência central para a intermediação comercial. O que a gente vai explicar agora? A gente vai explicar que se essa cadeia produtiva ela faz parte de um setor e esse setor faz parte de um mercado, a gente vai explicar as condições que afetam esse setor. Que condições são essas? Condições econômicas, financeiras e mercadológicas, certo? Bom, toda simulação começa com uma história. Então, se a gente vai explicar da onde surge essa cadeia produtiva, ela faz parte de um país que nós chamamos de Brasol. O ambiente do Brasol, que representa o conjunto, né, de fatores macroambientais, né, políticos, sociais, econômicos, ele é representado por uma situação econômica e também política estável. Em que sentido? Pouco provável que exista, nesse momento, turbulências econômicas ou políticas que vão estabilizar
a cadeia produtiva em que vocês vão estar operando. O jogo começa num período que é o primeiro trimestre de um determinado ano. Então pode ser 2015, 2016, então a gente não convenciona estabelecer um ano. Outra característica importante, e aí vale a pena frisar, é que se a economia ela é estável, ela tem uma estrutura de mercado baseada num oligopólio. Eu não sei se vocês lembram de oligopólio, disciplina de introdução à economia ou microeconomia. A estrutura de mercado é uma tentativa da economia representar as relações que ocorrem entre oferta e demanda dentro de um espaço pré-estabelecido. Então nós temos a figura, por exemplo, do monopólio, uma figura clássica, né, da estrutura do mercado. Nós temos a concorrência perfeita, que também é uma estrutura clássica, né, são os dois extremos dessa representação. E nós temos estruturas intermediárias, mais próximas à nossa realidade, como a concorrência perfeita e como o oligopólio. O que seria um oligopólio? Seria um conjunto reduzido de empresas que dominam um determinado mercado. Vocês vão ter a oportunidade de vivenciar, possivelmente, 3 a 4 indústrias que dominam aquele segmento da cadeia produtiva, ou 3 ou 4 atacados que vão ter 25%, 30% no mercado desses produtos. Outra característica importante do oligopólio é que o preço é uma referência importante para as decisões das empresas. Então pode ter aproximações em relação ao estabelecimento de preços, pode ter também uma questão de criação de barreiras a novos entrantes, mas isso são coisas que vão surgir ao longo da simulação. Só para vocês entenderem que a gente não vai trabalhando com 300, 200 empresas, né? Na verdade, um grupo reduzido de empresas que se caracteriza então como oligopólio. Outra característica extremamente importante é reforçar para vocês que todas as decisões vão estar registradas através de uma unidade monetária que é o real. O simulador que a gente utiliza, ele tem vários sistemas financeiros, ele opera com várias moedas, dólar, libra, pesos. Nós estamos aproximando para a nossa realidade nacional, então a unidade monetária vai ser o real. Outra característica econômica muito importante é estabelecer a projeção da inflação no Brasil, nesse país simulado. A inflação ela está estabelecida em 6% ao ano, ou seja, se eu trato da inflação, eu vou chamar aqui de índice geral de preços, igual a 6% ao ano, a gente pode entender que o ambiente econômico tem certa estabilidade. Por quê? Hoje, para o ano de 2015, a meta de inflação é de 8% ao ano no Brasil. No nosso caso aqui, a meta de inflação é de 6% ao ano. Mas é curioso a gente entender o período inicial do jogo ocorre em um trimestre. Então, é importante reforçar que todo o ciclo da simulação está estabelecido em trimestres. Se a inflação é projetada ao ano, ela aproximadamente será uma inflação ao trimestre de 1,5%. Por que disso? Reforçando, porque nós utilizamos o ciclo do jogo em trimestres. Se vivemos um ano simulado, então iremos viver 4 rodadas que representam 4 trimestres. Então essas são as características econômicas, né, que vão afetar então a cadeia produtiva do simulador Grigomix. E nós temos também condições financeiras. Então nós iremos falar sobre os juros de longo prazo, juros de curto prazo, remuneração de recursos que estejam disponíveis na conta corrente da empresa, ou seja, resultado de aplicação, e tributação, que no nosso caso aqui na simulação vai ser representada pelo imposto de renda. É importante a noção de que cada informação que é apresentada nas condições financeiras, elas também podem ser resultado de uma parametrização do mercado. As condições financeiras, elas vão determinar a relação que as empresas terão nas suas decisões de investimento, nas suas decisões de utilização de capital de giro, nas suas decisões acerca de quanto e quando utilizar o recurso do caixa, e também uma condição que é imperativa, tributação mediante os impostos. O primeiro item importante que nós tratamos ali são os juros sobre os empréstimos. O que vem a ser os juros sobre os empréstimos? Então, eu chamaria isso de juros de longo prazo. Bom, vocês podem estar se perguntando, por que longo prazo? Se vocês prestarem muita atenção no que foi apresentado no slide, vocês vão perceber
que os empréstimos estão associados a uma taxa de juros de 15% ao ano. 15% ao ano com amortização constante de 20 períodos. O que significa amortização? Seria como o empréstimo contratado iria ser liquidado em algumas parcelas. Então, se nós temos uma amortização de 20 períodos, e se considerarmos que o ciclo da simulação ocorre em trimestres, se nós dividirmos 20 períodos por 4, que representam 4 trimestres, quantos anos seria um prazo para você liquidar um empréstimo que você tem obtido? 5 anos. Ou seja, 5 anos é uma perspectiva de longo prazo. Então, o banco, no ambiente do Gregomix, ele empresta a 15% ao ano, com possibilidade de vocês liquidarem esse empréstimo em 20 rodadas, ou seja, 20 trimestres. Por isso, nós consideramos esse tipo de juros um juros de longo prazo. Outra informação importante dos juros de longo prazo é que cada empresa tem um limite de 2 milhões de reais para contrair empréstimos por trimestre. Precisando, vocês podem recorrer ao banco e solicitar empréstimo. Uma outra condição importante, e a gente apresenta para vocês com um termo que é muito próximo da realidade de cada pessoa física, é juros de cheque especial. Na verdade, é juros de curto prazo. Então, os juros de curto prazo, eles representam a utilização do caixa da empresa. Se o caixa ficar negativo, ou seja, e a empresa necessitar de recursos para desenvolver sua atividade, não fiquem preocupados, vocês podem contrair. Inclusive, o simulador automaticamente ele cobre o caixa de vocês com uma taxa de 30% ao ano, que é uma taxa extremamente generosa, se pensarmos nas taxas reais que ocorrem lá fora, né? Não digo lá fora em outros países, mas aqui no Brasil, além do ambiente simulado. Se nós fizermos a analogia do cheque especial, se você tem lá a sua conta e você enxerga lá no seu extrato que tem um limite de R$1.000, por exemplo, e esse limite é utilizado por você, e você, num período de tempo, não vai só cobrir essa dívida, né, essa retirada que você teve de um dinheiro que não pertencia a você, mas sim um limite que o banco te dá. Automaticamente o banco vai e cobra juros sobre essa sua dívida. Da mesma forma vai acontecer no simulador. Saldo negativo de caixa, 30% de juros ao ano para o juros de curto prazo. Por que são juros de curto prazo? Porque não tem prazo para amortização. Deveu, o banco vai, empresta e cobra juros. Ele é útil? Muitas vezes você pode precisar de recursos para atender uma necessidade urgente de recursos. Então o banco está disponível para fazer isso para vocês. Um outro item das condições financeiras, então, seria dinheiro disponível da empresa na conta corrente dela. Então, nós chamamos isso de remuneração da conta corrente, que está em 5% ao ano. O que significa isso? Bom, juros de conta corrente representa, na verdade, o dinheiro que você tem lá obtido pela venda dos produtos e que você não utilizou para pagar seus custos e suas despesas, então ele está disponível, é um saldo positivo do seu caixa. Saldo positivo do seu caixa, então, vai render 5% ao ano. Se eu tenho saldo negativo, é 30% de juros. Se eu tenho saldo positivo, eu vou ter o meu recurso sendo remunerado a 5% ao ano. Então isso é bom, né? Dinheiro parado rende 5% ao ano. Depende. Vocês precisam prestar atenção que a inflação ela é de 6% ao ano e a remuneração da conta corrente é de 5% ao ano. Se você diminuir 5 de 6, ainda vai faltar 1%. Então, esse 1% significa quanto que o seu dinheiro parado na conta do banco irá desvalorizar. Então, vocês precisam ter atenção para isso. Bom, eu costumo brincar que o Brasol, né, esse país simulado do nosso jogo, ele é o Brasil que queremos. Por quê? Porque nós só temos um imposto, é um imposto único, que é o imposto de renda. Não temos IPI, não temos ICMS,
O imposto de renda, ele é de 33% ao ano e ele vai incidir sobre o resultado acumulado das empresas no final do exercício fiscal. Ou seja, ele não é sobre o faturamento, por exemplo, ele é sobre o lucro. Vocês podem achar, bom, será que 33% é muito, se compararmos com as faixas de imposto de renda que as empresas no Brasil são oneradas? Vocês vão observar que pode ser até um pouco maior, mas é um imposto único, que ocorre no final do ciclo anual da nossa simulação. Bom, essas são as condições financeiras que vão influenciar as empresas no jogo.